Meus irmãos, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador nosso, para a glória do seu bendito Filho, Senhor Jesus Cristo, Senhor da Igreja, e para o bem da Igreja, o alimento espiritual do seu rebanho, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo de número 11. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Isaías, capítulo 11. Do verso 1 ao 10. Ouçamos a bendita, gloriosa palavra do Deus Altíssimo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta para estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Que Deus aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar, Senhor. Ó Deus, gracioso, misericordioso e bom, humildemente buscamos a tua face na manhã deste dia, dia do Senhor, e reunidos aqui como igreja, viemos para te adorar. E por isso, Senhor, suplicamos que tenhas misericórdia de nós, porque nós somos indignos. Não somos dignos até mesmo de pisar os teus átrios. Mas, ó Deus, nos humilhamos, reconhecendo os nossos pecados, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, compaixão, perdoes em Cristo todos os nossos pecados. Senhor Deus, habilita-nos por tua graça, o poder do teu Espírito Santo, não só para adorarmos a ti em espírito e em verdade, mas também para ouvirmos a palavra com fé, amor, interesse. E, Senhor, concede ao teu servo que tenha a responsabilidade de ministrar aquela graça
especial que o Senhor concede aos teus ministros, para que sejam dispenseiros dos teus mistérios e preguem a palavra com fidelidade, na unção e no poder do teu Espírito Santo. Glorifica o teu santo nome, ó Senhor. Pedimos isto para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um capítulo maravilhoso, riquíssimo, e eu nem sei como vou conseguir, neste curto espaço de tempo, explorar todas as coisas extraordinárias que nós temos aqui neste capítulo. Vamos tentar e ver o que nós podemos conseguir. Se for necessário, a gente continua depois, mas vamos debruçar sobre este texto. Há muitos textos correlatos que vamos ter que explorar e usar. Então, eu vou dizer aos irmãos, se você puder rapidamente achar, bem, se não, não se preocupe de procurar os textos correlatos. Se você depois quiser, eu os tenho aqui, posso passar depois para que você, se quiser, conferir mais tarde os textos. Mas eu preciso citar esses textos correlatos, e então eles são muitos e não dá tempo de esperar que encontrem. Então vou ter que fazer assim. Bem, meus irmãos, nós vimos que o profeta antes havia falado que uma criança, um menino, haveria de ser dado, de nascer, um filho a ser dado, em cujos ombros o governo deveria estar. Ele pretendia com isso confortar a igreja, especialmente o remanescente, diante de toda a aflição, com esta esperança maravilhosa deste menino, deste rei, deste Messias que haveria de vir. Como Jacó fez quando estava à morte, amparado pelo seu bordão, ele trouxe profecias aos seus filhos a respeito de Siló, que é Cristo mesmo, e assim os encheu de esperança, porque haveriam de enfrentar a grande aflição da escravidão no Egito. Então temos aqui esta promessa gloriosa do Messias. Devo dizer que há uma linha de interpretação chamada dispensacionalista que olha para esse texto de forma futurista, como que falando de um reino milenar aqui, ou milênio, como muitos assim conhecem. Mas nós não cremos que esta linha seja sustentada pelas Escrituras. Nós cremos que Cristo está reinando, e que isto que está aqui é uma promessa, é uma profecia relativo à era do Evangelho. Este precisamente é o momento em que o Senhor Jesus, o Messias, a raiz de Davi, reina. Ele veio e estabeleceu o seu reino, um reino que não é deste mundo, mas ele reina. E então nós vamos ver esse texto, vamos olhar para esse texto como profecia que diz respeito ao nosso estado, a essa dispensação, a Cristo reinando. Então vamos ver que o Messias deveria, em tempo devido, surgir na casa de Davi, como um ramo do Senhor, que ele tinha dito, se nós olharmos para o capítulo de número 4, versículo 2, 4 de Isaías, verso 2, diz: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Então, veja
que essa era a promessa do Messias que foi dado, como um ramo, como um renovo, como um raminho, mas que deveria ser excelente e glorioso. O primeiro aspecto que vemos aqui, nesta expressão, do tronco ou do toco de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo, fala da humilhação de Cristo. Porque, veja, no verso 27 do capítulo 10, ele fala de uma floresta que o Senhor haveria de cortar. Seria como os cedros do Líbano e que seria uma poda destas grandes árvores. Agora ele fala de um raminho, ele fala de um galho, de um broto, uma coisa tenra, uma coisa frágil, que facilmente se pode quebrar. Então, falar do Messias desta forma diz respeito à sua humilhação. Ele haveria de ser um ramo frágil. De onde esse ramo deveria surgir? De Jessé. Ele deveria ser o filho de Davi, com quem a aliança da realeza foi feita, e a quem foi prometido com juramento como fruto dos seus lombos. Então, Deus iria levantar a Cristo de Jessé. Atos, capítulo número 2, verso 30, nós lemos assim: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar no seu trono. Então veja que era de Jessé. Mas quem era Jessé? Uma família pobre. Jessé, um nome obscuro. Aliás, Davi muitas vezes foi chamado filho de Jessé, exatamente por causa, como se fosse uma expressão de humilhação mesmo. Saul fez isso. Em 1 Samuel, capítulo 22, diz assim: então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos capitães de milhares e capitães de centenas. Então, filho de Jessé era uma expressão humilhante. Vai, o filho de Jessé dá a vocês o que vocês precisam. Então vejam que o texto está falando da humilhação de Cristo. É uma haste, é um ramo fraco. Que se corta sem grande trabalho. Em Isaías 53, 2, nós lemos: porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. E ele vem, então, deste tronco, que é melhor traduzir por toco mesmo. O toco, quando é cortado, bem rente ao solo, a grama chega a cobrir. Parece que não há esperança. Mas, de forma extraordinária, sobrenatural, poderosa, aquele toco brota. Segundo o propósito de Deus. Então, a manifestação de Cristo, sua encarnação,
o surgimento dele é de fato de forma surpreendente. Se nós pensarmos que Israel estava subjugado, a família de Davi real não desaparecera. Claro, havia os descendentes, mas não com essa preeminência de família real. José, Maria, da tribo de Judá, eles eram descendentes de Davi, mas não como família real. Nada. É toco cortado rente. Mas Deus o faz surgir de forma extraordinária e maravilhosa, da humilhação. Foi assim, então, que humilhado, ele foi exaltado. E deixa claro, então, com esta verdade, de que o seu reino não é deste mundo. Veja que o reino de Cristo não é caracterizado pela glória humana. Meus irmãos, é preciso saber disso. Você faz parte de um reino que não tem preeminência aos olhos humanos. Pelo contrário, é mal visto, é perseguido, é desprezado. Jesus, o próprio rei, foi perseguido, desprezado. Ele disse: se fizeram isso ao lenho verde, que dirá o lenho seco, que somos nós? No mundo tereis aflições. Seguir a Cristo é, portanto, pertencer a um reino que não tem glória à vista dos homens, nem prestígio. Pelo contrário, os crentes são mal vistos, perseguidos. E nós devemos, então, saber isso. É como Lutero compreendeu e entendeu. Seguir a Cristo não é seguir a teologia da glória, mas é seguir a teologia da cruz, da humilhação. Então, esta expressão, como nós lemos aqui, do toco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Mas diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, vemos aqui que ele foi, em todos os sentidos, qualificado para a grande obra para a qual ele foi escolhido por Deus, para ser o Messias, para ser o Rei. Ele recebeu qualificações divinas, poderosas, da parte de Deus, para ser o Messias, o Rei. E devemos lembrar que o profeta está dizendo isto para um povo que está para ser levado cativo. Ele está animando um remanescente sofredor, para que tenha esperança, que não vai tudo acabar, mas Deus preservou um remanescente, um toco, e vai levantar o Messias, ainda que humilde, num reino espiritual. Mas este Messias receberá as qualificações poderosas de Deus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito Santo em todos os seus dons e graças. Não só há de vir sobre ele, mas repousar sobre ele. Ele terá o Espírito sem medida. A plenitude da divindade estará nele, ou habita nele.
Colossenses capítulo 1, verso 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E ainda o capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, nós devemos então olhar para o nosso rei, para o Messias, aquele que foi prometido e que de fato veio já há 2000 anos atrás, realizou uma obra gloriosa de salvação na cruz, foi morto, ressuscitado ao terceiro dia, assunto aos céus, recebido na glória e se assentou no trono de glória. Ele está vivo, com todas as qualificações para realizar sua obra. Ele começou sua pregação lendo o testemunho da própria Escritura para com ele. Esse é um momento marcante na vida de Cristo no início do seu ministério. Ele vai à sinagoga, ele abre a Escritura no livro de Isaías e lê, como está registrado em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, que qualificações! Nós costumamos examinar as autoridades, os presidentes, as pessoas que lideram sobre nós, nas suas qualificações. E ficamos mais animados ou menos animados quando as suas qualificações não são suficientes, não são boas. Haverá problemas. Pois nós temos um rei sobre o reino glorioso do Senhor, do qual fazemos parte. Um rei altamente qualificado, totalmente qualificado, com todas as qualificações de dons, de graça e de poder do Espírito Santo. Veja, eu não estou falando simplesmente da segunda pessoa da Trindade. É claro que Deus é Deus, tem todas estas coisas. Estou falando do mediador, de um homem, nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, nosso amigo, nosso rei, que tem todas as qualificações da parte do Senhor. Em especial, o espírito de governo, porque ele deveria ser, em todos os sentidos, adequado para exercer juízo que o Pai lhe entregara para exercer. Então ele recebeu esta autoridade para ser juiz, para julgar. Veja, João capítulo de número 5, João 5, 22. João 5, 22 e 27. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E 27. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então o Pai lhe entregou esta qualificação para exercer o juízo. Ele recebeu do Pai. E não somente isso, mas para ser a fonte e o tesouro de toda graça para nós, crentes, que de sua plenitude todos podemos receber o Espírito da graça. Como todo o corpo deriva estímulos da cabeça, assim Deus Cristo, que é o nosso cabeça, que recebeu toda a qualificação, ele confere a nós, parte do seu corpo, também esta bênção. Veja, o texto diz que ele tem espírito, o espírito
de sabedoria, porque diz assim: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Veja a qualificação dele: de conselho, conhecimento. Ele deve entender completamente os propósitos do Pai. A Bíblia diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mateus 11:27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus nunca foi visto por ninguém. João 1,18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então veja que ele tem esta prerrogativa de sabedoria e de conhecimento. A Bíblia diz que nele habitam todos os tesouros da sabedoria. É assim o nosso Salvador, é assim o nosso Senhor, é assim o nosso Rei. Ele recebeu este espírito de sabedoria e de conhecimento. Mas também diz assim, espírito de conselho e de fortaleza. Isso significa ousadia, coragem, força. Nós devemos então, quando pensarmos no nosso Salvador, nosso Senhor, no Messias, nosso Rei, como alguém que se entregou, não abriu a sua boca, não se ouviria na praça a sua voz, não esmagaria a cana quebrada, como diz, não reagiria, voluntariamente ele entregou sua vida por nós, como ovelha muda para o matadouro. Mas o apóstolo diz: se conhecemos Cristo desse modo, segundo a carne, já agora não conhecemos esse modo. Nós sabemos que ele está assentado num trono de glória e que ele governa até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, e que ele tem todo o poder. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele governa, ele dirige o seu povo, ele governa o seu reino, ele reina sobre o seu reino com força, espírito de fortaleza, coragem e força. A empresa era muito grande, abundância de dificuldades, mas ele romperia tudo, porque ele foi dotado de espírito de fortaleza. Em Isaías capítulo 42, verso 4 diz: não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. É assim o nosso querido Senhor, o rebento de Jessé. A terceira coisa que nós temos aqui está no verso de número 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele então deveria ser preciso, crítico e muito exato na administração do seu governo e no exercício do seu poder. Isto trata da sua perfeição divina, porque Cristo é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Então, como Deus perfeito, ele haveria de se manifestar com este atributo glorioso, divino. E isso aconteceu quando o Senhor Jesus esteve aqui. As pessoas puderam ver através dos milagres realizados, prodígios, e da forma como ele
articulava o seu argumento arrasador contra os fariseus hipócritas, seus inimigos e adversários, os principais sacerdotes, e não tinham como responder. Era claro a manifestação do poder divino do Senhor e desta qualificação extraordinária do Senhor Jesus. O Espírito estava sobre ele sem medida, dando entendimento e temor do Senhor. O verso 4 diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o iníquo, o perverso. Aqui vemos a sua autoridade e o seu poder como filho do homem. Que ele deveria ser justo, reto em todo o seu governo, julgar não como pela vista somente, João 7,24 lemos: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ele está dizendo isso porque ele faz assim, não de acordo com a aparência, não julgar de forma simplesmente externa. Ele conhece o coração, então ele julga de forma precisa, profunda. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, em acepção de pessoas. João 34,19 diz: quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, das pessoas de príncipes, nem estima rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Então, ele não faz essa acepção, ele é absolutamente justo e reto no seu julgar. Então, não repreenderá segundo o ouvir, pela fama comum, ou de um relatório que se faça a ele, ou pela representação de outros homens. Ele não precisa disso. Ele conhece os corações, ele sabe perfeitamente, conhece as mentes, e julgará com absoluta justiça e clareza, não segundo os olhos, não segundo a aparência. A Bíblia diz que Cristo julgará os segredos do coração. Romanos capítulo 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, ele irá julgar segundo a reta justiça. O verso 5 do nosso texto diz: a justiça será cinto dos seus lombos, e a fidelidade cinto dos seus rins. Ele deve ser justo na administração do seu governo, e sua justiça será seu cinto, que deve ser o seu ornamento de honra. E assim que o nosso rei é, e assim que Cristo é, e os seus seguidores, que somos nós, devemos também andar como ele andou, e usar também o cinto da verdade. Efésios 6,14 diz assim: estai, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Oh, meus irmãos, ou andamos assim e honramos aquele que é nosso rei justo, ou o envergonhamos e o desonramos. Ele deve lutar pelas pessoas que são pobres e oprimidas. Meus irmãos, quantas vezes somos injustiçados, quantas vezes somos perseguidos, mas nós podemos saber que temos
alguém que é o nosso rei e que luta pelos pobres e pelos oprimidos. Ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol e o teu direito como a luz do meio-dia. Foi injustiçado? Entrega ao Senhor. Ele é justo juiz, ele julga os seus, ampara e luta em favor dos seus súditos. Com justiça julgará os pobres, julgará em favor e defesa daqueles que têm o direito ao seu lado, apesar de serem pobres do mundo, e também, claro, pelos que são pobres de espírito. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa é esta promessa deste Messias glorioso, que é o Senhor Jesus, nosso Rei, que pleiteia por nós, contra os inimigos, a nosso favor, porque ele executará juízo contra os injustos desta terra. Veja, o verso 4 diz que ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o iníquo, o perverso. É isso mesmo que ele fará. Ferirá a terra. O homem da terra que vive a oprimir. Veja o Salmo 10, 18. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Não pense, meus irmãos, que porque talvez tarde aos seus olhos o juízo de Deus virá sobre todos os iníquos desta terra, homens que praticam justiça, talvez esteja falecendo, mas o seu dia chegará, porque ele está no trono, ele reina com justiça, e a profecia é de que ele, como nós lemos aqui, ferirá a terra com a vara da sua boca, pela sua palavra. Ele vai ferir todos os iníquos, os homens do mundo, que só têm as coisas terrenas na mente, como diz o Salmo 17, versículo 14, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do tesouro oculto, estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Estes cujo tesouro está nesta terra e cuja esperança está aqui, esses receberão o juízo de Deus. No tempo oportuno, ele ferirá com a sua boca e matará o perverso, o iníquo. Aqui, esta profecia já diz respeito ao ato final de justiça da parte do Senhor Jesus contra o anticristo. É isso que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Oh, meus irmãos, você se lembra que quando o Senhor Jesus foi preso, ele se entregou. Ele sabia que era a sua hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, disse ele. Mas quando a turba chegou, e que perguntando, cadê o Nazareno? Cadê o Jesus Nazareno? Ele disse, sou eu. E o texto diz que quando ele disse isso, sou eu, ou eu sou,
Então todos caíram por terra. É isso que diz o texto. João 18:6. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Mas ele não usou esse seu poder naquela hora. Aquela era a hora das trevas. Era a hora da sua humilhação. Mas um dia ele exercerá esse seu poder para destruir o perverso, o iníquo, definitivamente. E por último, meus irmãos, aqui nós temos uma promessa maravilhosa com relação à comunidade do reino de Cristo, a igreja. Nós temos aqui agora figuras, e tem que ser assim, com figuras, porque muitos, ao interpretar isto como sendo milênio, vão enfrentar problemas de uma forma ou de outra. Mas se nós interpretamos como figuras, vamos entender que o texto está falando do reino de Cristo, da igreja, e de como é que nós podemos experimentar na igreja todos os benefícios do reinado do nosso Messias, o nosso Rei. Haverá muita paz e tranquilidade durante o seu governo. Então as pessoas pensam, tem que ser um milênio, porque hoje nós não temos paz, tanto problema. Mas não é. É na igreja, na comunidade do amor, da paz. É aqui que as coisas acontecem como uma amostra e demonstração do reino efetivo do novo céu e nova terra. É aqui, na comunidade dos santos, que Cristo reina, que nós experimentamos a unidade, o amor fraternal, a paz que Cristo e só Cristo pode dar. Por isso, meus irmãos, quando não há paz, quando há confusão, brigas, um mordendo o outro dentro da igreja, isso depõe contra o reino de Cristo. É por isso que Jesus disse na sua oração sacerdotal, Pai, que sejam um como eu sou contigo, para que creiam que tu me enviaste, que eu sou o Messias, que eu sou o Rei, o Salvador, porque no meu reino tem que haver unidade e paz. Então esta é uma exortação para nós como igreja, meus irmãos. Unidade e concórdia no seu reino. Verso de número 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Meu querido, não fique pensando em lobo, leão, lobo, leão. Somos nós. Somos nós. Que pelo poder do Evangelho, da graça regeneradora, da obra de Cristo, morte e ressurreição, pelo poder do seu Espírito Santo, aplicando isto em nossas vidas, nos transformamos e mudamos. E então, o lobo habitará com o cordeiro pacificamente. Os homens de disposições ferozes, furiosos, que costumam morder e devorar tudo sobre eles, devem ter seu temperamento estranhamente alterado pela eficácia do Evangelho da graça de Cristo, que eles devem viver em amor,
mesmo com os mais fracos, e dos quais teriam feito presa fácil. Mas agora, o lobo e o cordeiro irão morar juntos. O lobo não irá mais ameaçar o cordeiro, nem o cordeiro ficará com medo do lobo. O leopardo não deve rasgar o garoto, mas este se deitará com ele. Até mesmo os filhotes se deitarão juntos e devem ser assim, viverem em amizade abençoada para a perpetuação da igreja. O leão deixará de estar faminto e comerá palha como boi, como a Bíblia diz que fariam e faziam todos os animais antes da queda, ferozes. Não é estranho isso? Como era no paraíso? Como viviam os animais ferozes no paraíso? Gênesis capítulo 1, versículo de número 30 diz: e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim o foi. Então agora é a restauração gloriosa disto. Já nós experimentamos esta bênção em nós. Eras que são tomadas poder do Evangelho e que vivem falando com uns aos outros, como diz a palavra de Deus, mansos e humildes, aprendendo de Cristo mesmo a andar assim, em comunhão, em amor, perdoando uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Feras com cordeiros, juntos, sem mal algum, no santo monte do Senhor. Então isso é cumprido, meus irmãos, pelo efeito maravilhoso do Evangelho sobre as mentes daqueles que sinceramente o abraçam. Ele modifica a natureza e faz com que aqueles que pisoteavam os mansos da terra não só sejam mansos como eles, mas afetuosos para com eles. Quando Paulo, que havia perseguido os santos, juntou-se a eles, então o lobo ficou com os cordeiros. Alguns estão dispostos a esperar que ainda terá uma realização nos últimos dias, quando a Bíblia diz que as espadas serão transformadas em arados. Meus irmãos, este é o poder do Evangelho. Esta é a comunidade do Rei. É assim o seu reinado. É muito diferente. Jesus, nas bem-aventuranças, mostra que era assim que seria. Se alguém ferir você, pá, com um tapa na sua face, vira outra. No mundo não. No mundo dos lobos, você der um tapa, dê dois. Se alguém roubar a sua capa, deixa levar também a túnica. Só no reinado de Cristo, porque lá fora não é assim. De jeito nenhum. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Meus irmãos, é neste reinado em que os lobos estão juntos com os cordeiros, e o leão come palha, e não devora, e não dilacera. É aqui. Só aqui. Em nenhum outro lugar mais. É este o Monte Santo, onde estas coisas acontecem. E ali há segurança. Cristo é o grande pastor. Ele deve tomar cuidado do rebanho. Ele protege. Ele pensa as feridas. Cura.
Aqui Calvino tem uma interpretação interessante. Ele então diz que o efeito final, que é esse aqui, que um menino conduzirá, não é? Um pequenino os guiará. Quer dizer, o pequenino vai conduzir o leão, o lobo, o leopardo, ele vai conduzir, a criança vai conduzir. Então Calvino diz assim, essas crianças são os pastores. E esses lobos e leopardos e leões, né, se submetem à ministração do pastor. O pastor, como criança, os guiará, ensinando a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, 3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E 2 Coríntios 8, 5, falando dos pastores, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Isto é, ele está falando de como a igreja se colocou submissa diante da autoridade e do ministério do apóstolo Paulo, para obedecê-lo, enquanto ele, claro, fosse fiel às Escrituras. Então, os crentes, os lobos, os leopardos, devem se submeter às autoridades na igreja, os pastores, que são crianças, meninos, eles não têm expressão nenhuma de poder humano, mas eles foram colocados por Deus para conduzir o rebanho e os lobos e os leopardos. É isso que Calvino diz, e é interessante. Mas, meus irmãos, concluindo e aplicando isto que nós vimos deste reinado glorioso do Messias, que diz respeito à igreja e ao que nós estamos experimentando, devemos olhar para o Senhor Jesus como a raiz de Jessé, na sua humilhação. Ele se humilhou, ele quis se humilhar. E foi obediente até a morte de cruz. Frágil, foi entregue nas mãos dos pecadores e foi morto, trucidado. Deus mesmo fez isto com ele. Mas aí está a sua glória, porque ele ressuscitou dos mortos, com poder e grande glória, foi recebido na presença do Pai, sentado à direita, e é o Rei sobre tudo e sobre todos. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. De modo que nós, que fomos chamados e transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, pela graça de Deus, agora temos um Messias, um Rei maravilhoso, que governa sobre nós, mas que é altamente qualificado para isso, com todas as graças e todos os dons e plenitude do Espírito Santo sem medida, para com sabedoria, justiça, coragem, equidade, reinar sobre nós e nos conduzir todos em graça e vitória até o dia final. Que esta promessa, que foi para a consolação dos crentes que haveriam de passar por grande aflição, seja também grande esperança para a vida. Qualquer aflição, e eu penso que vamos
ainda passar por muita aflição. Lembre-se, você não pertence a esse mundo, ao reino desse mundo. Você pertence ao reino de Cristo. E você tem que obedecer às suas leis e glorificá-lo. Que Deus nos abençoe e aquiete o nosso coração, porque temos um grande Rei e Senhor sobre a casa de Davi, que é Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje para sempre. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, os irmãos. Glorioso Deus, nosso Pai, queremos dar graças, louvar o Teu nome pela bênção tão maravilhosa da Tua palavra. Esta promessa tão bendita do Messias, que se cumpriu no tempo e no espaço, há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo veio. O rebento brotou na casa de Davi. E ele, frágil, realizou sua obra gloriosa, sua cruz do Calvário, por nós. Ressuscitou, está vivo, reina soberanamente sobre a sua igreja. Oh, é o Monte Santo de Sião, e neste monte reina a justiça, a paz, o amor, a unidade, a felicidade, gozo, alegria, satisfação. E todos, ó Deus, experimentamos isto. Lobos, leopardos, transformados pelo Teu poder, vivemos juntos e Tu nos transformaste a natureza pelo Teu poder. Fomos libertos daquela natureza selvagem e temos agora a natureza de Cristo, a mente de Cristo, e o amor dele é derramado em nosso coração, e então nos amamos e vivemos assim, Senhor, na Tua presença e neste mundo. Guarda-nos assim, livra-nos de todo mal e abençoa-nos, ó Deus, enchendo-nos do Espírito Santo, para que possamos testemunhar, que o mundo possa olhar e ver: ali é o Monte de Sião, ali tem um dossel, ali reina Cristo, ali a paz, a unidade, a amor. E então creiam que o Senhor foi enviado. E sejam salvos todos aqueles que o Senhor tem chamado para isto. Se alguém nesta manhã que ainda está longe do Monte Sião, está longe do reino de Cristo, está ainda no reino e no império das trevas, ó Senhor, opera por Tua graça, pelo poder da Tua palavra, no coração, de modo que busquem ao Senhor Jesus, venham para Cristo, rendam-se a Ele, e sejam salvos, e sejam também transportados para o reino do Filho, do amor de Deus, e experimentem também esta bênção gloriosa de paz. Em nome de Jesus oramos, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso bondoso Pai, comunhão e poder do Espírito Santo sejam derramados sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Vamos sentar.